Meus amigos, mais um Diálogo Espírita no ar. E no programa de hoje nós vamos tratar no tema livre da parábola evangélica de Jesus sobre os talentos vista do ponto de vista da modernidade nos dias de hoje. Você sabe, por exemplo, o que significava a palavra talento ao tempo de Jesus? Então, se não sabe, vai saber já já. Aguarde só um momento. E na sequência, no quadro O Espiritismo Responde, nós temos as respostas para as questões sobre o porquê da existência das injustiças sociais e também as razões, as causas das mortes de crianças em tenra idade e que fim, qual o destino das almas dessas crianças após a desencarnação. Então, a partir de agora com vocês, Diálogo Espírita. Então, como nós falamos, nosso tema livre de hoje vai abordar a parábola evangélica dos talentos. Conta-se que havia um certo senhor que ia fazer uma viagem ao estrangeiro e chamou 3 de seus servos e lhes distribuiu alguns talentos. 5 para um, 2 para o segundo e 1 para o terceiro. Passado um largo período de tempo, esse senhor, ao retornar, chamou a sua presença aqueles servos para que eles lhes prestassem conta. O primeiro se apresentou e disse: olha, senhor, eu trabalhei bastante e dos 5 talentos que o senhor me deu, eu os multipliquei e agora disponho de 10. Ei-los aqui. O segundo, que havia recebido 2, também multiplicou-os e estava de posse de 4. E aquele que havia recebido somente 1, disse: olha, senhor, eu fiquei com medo de perdê-lo, enterrei-o, mas estou devolvendo-o agora. E o senhor disse-lhe então: ora, você é um servidor mau e preguiçoso. Por isso, ele ordenou que fosse retirado aquele talento daquele terceiro servo, fosse passado àquele que já possuía 10, e disse: lançai-o às trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. E aí nós podemos entender esse choro e ranger de dentes como talvez o umbral, um lugar desagradável, onde as pessoas irresponsáveis, que recebem as coisas que Deus nos dá por empréstimo e que as usam mal, podem ter que sofrer as consequências nesses locais após desencarnar. Essa é a parábola que consta dos evangelhos, que consta, por exemplo, no capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo também. Agora, vamos ver aqui o que significava à época a palavra talento. Talento não tinha o significado que tem hoje. Talento era uma quantidade, era um peso em prata ou ouro que se prestava a grandes pagamentos. Um talento era dividido em 60 minas, cada mina em 100 denários. E um denário que equivalia aproximadamente 4,5 gramas a 6 gramas de prata e ouro, respectivamente. De tal maneira que, para vocês terem uma ideia, então um talento era equivalente aí a cerca de 36 quilos de ouro ou prata. Júlia César, a filha do imperador Júlio César, ao ser dada em casamento a Pompeu, recebeu um dote de 1 talento. Então era equivalente a 36 quilos de ouro quando Júlia César casou. E também a gente podia fazer um comparativo com um operário que recebesse $10 ao dia, equivalente a um denário, e ele levaria aí cerca de 16 anos e meio, para juntar o equivalente a 1 talento. Então era um valor bastante grande. Este era talento, era uma moeda. Um denário era equivalente também a uma dracma grega, que também aparece nos evangelhos. Bem, mas modernamente, talento nós aplicamos no sentido de habilidades inatas ou adquiridas
que se prestam, que permitem que as pessoas realizem determinadas tarefas. Então dizemos que uma pessoa talentosa é aquela que tem facilidade, seja numa determinada arte, seja numa determinada profissão. A pessoa talentosa é aquela que sabe fazer bem feito alguma coisa. E é disso que nós vamos falar, de alguns desses talentos que nós vamos elencar a partir de agora. Com os meus amigos aqui, a Marlene Venâncio Esperandil e o Gilberto Tomasi. Gilberto, a respeito do primeiro talento, que é a riqueza. Né? O que você tem para nos comentar? Olha, Wilson, doutora Marlene, prezados telespectadores, se nós perguntarmos qual é a prova mais difícil, a riqueza ou a miséria, a resposta é a mesma, é tanto uma como a outra. Haja vista que uma nos leva aos excessos, à riqueza, e a miséria provoca lamentações. Mas é importante notar o seguinte, que quando nós nos encontramos na erraticidade, em estado de trabalho, como espírito mesmo, né, na condição de espírito propriamente dito, em algumas situações nós também participamos desse planejamento reencarnatório. E nesse planejamento reencarnatório, às vezes, nós escolhemos, por motivos diversos, né, a riqueza ou a miséria. Então, essa ideia inicial que a gente tem, essa ideia superficial de que ninguém está vivendo na miséria porque quis, é um engano. Às vezes a miséria realmente é uma necessidade e uma escolha do próprio espírito. Então o importante é saber lidar nessas duas situações, como talento, que é a riqueza, ou talento como miséria também. Então nós não podemos de forma alguma fugir dessa realidade. O problema é saber lidar com isso, como a gente vai ver no discorrer do programa, né? Mas às vezes é uma escolha do próprio espírito, tanto a riqueza como a miséria. Jesus nos coloca como onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. Né? É uma frase de Jesus. E é muito certa. Realmente os nossos interesses principais, onde a gente se dedica, onde a gente coloca, investe os nossos melhores esforços, é aquilo que nós estamos elegendo como os valores principais da nossa vida, né, Marlene? Sim. A riqueza e a pobreza, elas são muito relativas, porque como comentou o Gilberto, né? Nós podemos hoje ter e podemos na próxima encarnação não ter, ou vice-versa. Né? Nós poderíamos anteriormente ter tido a oportunidade de ter a riqueza, mas não lidamos bem com ela, não soubemos empregar, não soubemos identificar que ela veio para que a gente possa fazer o bem à humanidade, para que a gente possa colaborar com o crescimento, com a evolução da humanidade. Então, a gente pode vir também com poucos recursos, também para aprendizado, para que a gente aprenda a valorizar e buscar, juntamente com os nossos irmãos, os recursos para a nossa sobrevivência. Então, a gente, tanto no Evangelho segundo o Espiritismo como no Livro dos Espíritos, nós temos algumas afirmações, né, por exemplo, de que a fortuna, como a Marlene colocou, quem a não tem hoje, é até interessante isso, essa frase é bastante consoladora, né? Diz assim, quem não a tem hoje já a teve ou a terá. Quem teve e usou bem pode continuar tendo. Né? Quem a teve e usou mal pode não ter como uma forma de expiação, mas pode também ter por ser uma segunda chance. É por isso que a gente diz que tem a fortuna, não é a fortuna, é um pouco mais de recurso material. Quando a gente fala em rico, não está se falando em milionário, a gente está falando em pessoas com um pouco mais de recurso, que pode dividir com seus irmãos. Então, aquele que às vezes não tem, usou mal, melhor dizendo, ele pode voltar a receber porque ele pediu, não, eu fali uma vez, mas agora eu vou melhor. Não é isso? Com certeza. Não é o dinheiro que é a fonte do sofrimento, né? Mas como nos disse Paulo de Tarso, porque o amor ao dinheiro é que é a raiz de toda a espécie de males. Então, se nós nos perdemos no conforto, nas vantagens que o dinheiro nos traz, é claro que nós vamos nos perder de conhecermos a nós mesmos. E de olhar para o nosso próximo. Vamos supor, a gente é criado de vida humilde, pobre quando é criança. A gente conquista, até pela nossa capacidade, pela nossa inteligência, a gente conquista o dinheiro. Aí nós nos esquecemos totalmente do que nós fomos. Exatamente. Aí sim é que há o mal da gente ter o dinheiro.
porque a gente não soube empregar de forma adequada. Já experimentou a situação negativa, a dificuldade, o quanto é difícil viver na escassez e não aprendeu, né? Não aprendeu. Não aprendeu. Essa colocação de Paulo de Tarso também é muito interessante, quando ele nos diz que não é o dinheiro em si, né, Gilberto? Não é o problema é o mau uso, do dinheiro, né? E nesse mau uso também está, como você colocou inicialmente, o servo que simplesmente guardou os seus talentos. Então, às vezes, a pessoa que tem uma determinada fortuna, ela guarda, como se fosse levar aquilo junto quando desencarnado, esquecendo o que disse Deus: que insensato és, né? Essa mesma noite morrerás, para que servirá a sua fortuna? Então, é saber lidar com esse dinheiro, é saber distribuir de forma adequada, para que tenha um bom uso, fazer alguém bem com aquilo que ele tem, saber repartir um pouco. É o que acontece com aquilo que acumula tesouros para si e que não é rico perante Deus. Então, essa ideia falsa que nós temos de que o dinheiro nos faz rico é uma coisa discutível. Rico é aquele que está bem com aquilo que ele faz, com a fortuna que lhe foi dada. Essa colocação que o Gilberto acabou de fazer aí é referente àquele cidadão que teve uma grande colheita e não tinha onde guardar. Então ele derrubou todos os seus silos, construiu outros bem maiores, encheu, colocou todos os seus bens lá e disse: eu vou viver na boa, não vou dividir com ninguém. E então Jesus coloca, né, Deus coloca, que ele poderia ser surpreendido pela morte e não levaria nada. Meus irmãos, nós vamos fazer um ligeiro intervalo, voltamos já em seguida falando dos talentos nos tempos modernos. Você tem um familiar ou amigo com problemas de álcool ou drogas? Venha conhecer a comunidade psicossomática Nova Consciência em Capivari. Uma clínica com médico, psicólogo, terapeutas e especialistas no tratamento da dependência química. Atendemos pacientes do sexo masculino com período de recuperação de 4 a 6 meses para desintoxicação, terapia, conscientização e renovação de valores. Maiores informações, acesse comunidadenovaconsciência.com.br ou ligue 34917000 com Saulo ou Arnaldo. Você que é distribuidor ou administra uma livraria espírita, não pode deixar de conhecer os livros da Editora M de Capivari, São Paulo. São mais de 350 títulos com dezenas de campeões de vendas. Peça o catálogo e dê aos seus clientes a oportunidade de conhecer os excelentes livros da Editora M. Contatos pelo e-mail vendas@editoram.com.br ou telefone DDD 19 3497 7000. Meus irmãos, voltamos com o tema livre. Eu passo já uma pergunta aqui para nossa irmã Marlene, para nos falar por que as pessoas não são igualmente ricas, todas iguais. Não seria mais justo? Seria, né? Mas de acordo com o capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, porque não são todas igualmente inteligentes, ativas e laboriosas para adquirir, nem moderados e previdentes para conservar. A gente vê hoje muito as pessoas reclamarem: porque eu sou pobre, porque ninguém me ajuda. Mas todos têm inteligência para exercitar e para se disciplinar. A disciplina levaria essa pessoa a buscar recursos e precisa de muito trabalho. Então, pessoas muitas vezes pobres na infância, totalmente pobres na infância, lutam, estudam, conseguem estudos gratuitos, batalham por um estudo gratuito. A gente vê até na federal que os jovens hoje têm cursinhos gratuitos. Exato. E conseguem conquistar. Agora, outros só reclamam. Só reclamo: eu não consegui, eu não pude estudar, porque eu tive filho. Não, depende do quanto nós queremos, a gente consegue, a gente chega até lá. O Wilson, Marlene, fazendo aqui, aproveitando o gancho, é interessante então nós nos situarmos no seguinte trinômio:
trabalho, progresso e riqueza. Isso. Que uma coisa leva a outra. Então, se não for inserido nesse contexto, realmente não se consegue muito, né? Gilberto, a gente pergunta também, vê essa questão da necessidade do uso do dinheiro para investimento em pesquisa, essas coisas, né? Nós precisamos dos recursos materiais para investimento em ciência, em pesquisa, para a criação de empregos. Então, o dinheiro, como o Paulo disse, nós acabamos frisando no intervalo, não é o dinheiro em si que é o mal, é o abuso dele. Até porque, né, Wilson, se fosse dividir toda a riqueza proporcional a todos os seres aqui na Terra, não daria muita coisa para cada um. Daria muito pouco e seria mais facilmente gasto sem que houvesse essa distribuição melhor em termos de progresso e condições de emprego ou coisa parecida, né? Agora, Marlene, como é que fica o que você acha, o que os espíritas entendem esse aspecto relacionado ao assistencialismo, especialmente governamental? Até que ponto isso resolve alguma coisa? Será que isso é suficiente, o que muitas vezes se faz, esses programas de... Eu acho que esses programas do governo, eles não podem se tornar paternalistas. Governos paternalistas, o que acontece? Eu convivo no meio da dependência. Eu convivo no meio do problema com alcoolismo, problema com drogas. Se a gente dá um salário para uma família de um alcoolista, ele vai usar o dinheiro todo para beber e a família dele, os filhos dele, a mulher dele vão continuar passando pela mesma necessidade. Esse dinheiro ele viria sim de encontro ao sucesso se fosse dado estudo adequado para as crianças e condições principalmente e orientação social para esse pai se tratar, para essa família se direcionar para buscar novos recursos. Aí sim, seria de grande utilidade. Nós oferecemos hoje, já falam-se tanto da liberação da maconha, né? O que adianta liberar se não tem onde tratar? Até seria viável, mas onde que nós internamos os nossos usuários de drogas? Isso aí a gente vai até deixar para um assunto, para uma outra oportunidade, porque dá um programa inteiro sobre isso aí. Aqui a gente está tentando colocar especificamente em relação por exemplo, a Bolsa Família, por exemplo, do governo, onde declaradamente há muitos abusos, muitos desvirtuamentos. É claro que tem suas virtudes também. Tem muita gente necessitada que está se servindo. Mas eu coloco para vocês aqui o seguinte, a gente, dentro da doutrina espírita, aprende que devemos trabalhar mais a promoção social do que propriamente a assistência social, o assistencialismo. Então, aquela história, no primeiro momento que o indivíduo está com fome, é dar o peixe, mas no segundo momento a vara de pescar e ensinar como fazer isso aí. Com certeza. É a pessoa receber a cesta, mas ela buscar os recursos, né? Para ela conseguir novo emprego, ela conseguir novas formas de adquirir o dinheiro. E teria que ser por um período. Olha, nós vamos dar por um período. E os recursos depois vocês buscam, né? Gilberto, por favor, continua a nossa sequenciazinha ali. Eu entendo o seguinte, nesse caso do assistencialismo governamental. É importante notar que, às vezes, além da pessoa estar acostumada a receber isso tudo, isso significa dizer que ele vai ficar inerte parado. Bom, então essa desigualdade das riquezas vem muito em função disso também, da acomodação das pessoas não quererem ir em busca daquilo que eles necessitam para viver. E tem o lado todo nisso, do envolvimento, né, das pessoas que simplesmente dão o que comer e não ensinam a pescar, como a Marlene falou. Então a riqueza é um meio que Deus experimenta para que nós possamos crescer espiritualmente e moralmente, vivendo dentro dessa situação, ou de riqueza ou de pobreza, sabendo conviver bem com ela. Né? Isso aí se refere ao que o Gilberto está colocando em relação àquele convite que Jesus faz ao jovem mancebo, para que ele seguisse, que deixasse todos os seus bens e o seguisse. E ele não o faz, porque ele não está preparado espiritualmente para fazer isso. Ele era uma pessoa boa, digna, honesta, amava realmente Jesus, mas não tinha força moral ainda para de desapego dos seus bens. É claro que Jesus não quer de nós que nós nos desfaçamos de todos os nossos bens e vamos dar aos pobres. Não é isso. Mas que nós usemos bem, que com parcimônia, que saibamos dividir. Usar da inteligência para multiplicar esses talentos em prol dos nossos semelhantes. E Marlene, para fechar esse talento a respeito da riqueza,
O óbolo da viúva, né? Qual é esse óbolo da exemplo que fica? viúva. Aham. O óbolo da viúva, e que nós devemos também prestar muita atenção, que a gente só lê lá como uma teoria, o óbolo da viúva, né? Mas eu não vou dar aquilo que me está sobrando, que está restando, mas sim daquilo que eu uso. Então eu vou dar, colaborar, cooperar com as pessoas, não com a minha sobra, mas sim com aquilo que também que faz parte do que eu tenho. Exige um sacrifício, né? Dá E sacrifício. principalmente fazer sem esperar nenhum retorno, como diz que a tua mão esquerda não saiba o que faz a tua mão direita. Exatamente. Né? E não é só em dinheiro, gente. Não é só em dinheiro. Exatamente. Também Fala muito em riqueza, temos materiais. É, né? materiais, não. A atenção, um sorriso, uma visita num asilo, num orfanato, você acompanhar alguma assistência social, isso também é uma forma de estar doando. Né? Vejo aqui, meus amigos, uma frase para encerrar esse tópico sobre dinheiro, do Roberto Tivita, criador da revista Veja, e que recentemente é desencarnado. Ele diz o seguinte, o mais importante é fazer o que você gosta, dinheiro é consequência. Pensar antes no dinheiro com o único objetivo de acumular e enriquecer é um erro fundamental. Se fizer isso, você acabará perdendo sua alma. Então ele que foi uma pessoa idealista, uma pessoa que trabalhou muito, que começou por baixo, trabalhando na editora Abril, vindo morou em Portugal, nos Estados Unidos, e seguiu com o pai o trabalho editorial de várias revistas. Ele saiu com essa frase. Até o final da sua vida ele tinha como filosofia essa maneira de ver a coisa, que o dinheiro é uma consequência do trabalho, como nós colocamos aqui. Mas jamais nós devemos ser escravos dessa situação. Ok, meus irmãos? Então, nós ficamos por aqui com o tema livre de hoje, agradecendo a compreensão, a participação de vocês, o prestigiamento ao nosso programa. E nós voltamos no próximo programa falando de outros talentos. Entre eles, saúde, profissão, inteligência, família, o uso do tempo e outras mais que nós vamos discorrer. Então, no nosso próximo programa a gente continua. Tá ok? Muito obrigado e até a próxima. Até a próxima. Olá, amigos! Estamos de volta com o Diálogo Espírita. Agora com o quadro O Espiritismo Responde. O quadro que conta com a ajuda e participação de todos vocês. Para isso, nos mande e-mail com perguntas, com sugestões, não só para o nosso quadro, como o Espiritismo Responde, para como os demais quadros também, algum tema que você gostaria de conhecer na visão espírita, pode estar nos enviando um e-mail para o endereço adpr@adpr.org.br. Bom, amigos, no quadro de hoje, nós temos duas perguntinhas que nós tentamos aqui fazer um supra-sumo para tentar responder elas para vocês, ok? Então é o seguinte, a primeira pergunta é: por que existe tantas injustiças sociais na Terra? Bom, nós podemos afirmar, sem medo de errar, que a Terra são duas grandes escolas. Uma grande escola e um grande hospital. Por quê? Escola, porque estamos aqui para aprimorarmos os nossos conhecimentos e chegarmos até caminharmos a evolução. E hospital, porque ainda habita muitas almas enfermas que necessitam de estar na matéria para expurgar essas doenças, ainda que nós trazemos, às vezes, de outras reencarnações. Certo, meus amigos? E também, é claro, a Terra é um planeta de provas e expiações. Estamos aqui para provar, para expiar, mas que ela um dia, ela já está a caminho do mundo de regeneração, para se transformar um planeta de regeneração. Mas para isso, falta muito. O que é necessário é que nós, os homens, a humanidade, se transformem, que mude os seus hábitos, deixando
o orgulho e o egoísmo de lado e caminhamos numa sociedade melhor para que a sociedade melhore e, a consequência, um mundo melhor. Assim, daqui a alguns 100, 200 anos, não sabemos precisar, o planeta Terra estará diferente do que é hoje. Estará num planeta como de regeneração. E aí, os espíritos, ou melhor, nós, espíritos encarnados, que estaremos nela, também seremos melhores. Por quê? O nosso orgulho, o nosso egoísmo vai ser menor do que é hoje. Estamos ainda muito ligados à matéria. Eu acho que todos devem conhecer aquela música do Roberto Carlos que fala seres humanos, né? Que ele fala, que negócio é esse que somos culpados de tudo que é errado na face da Terra? E depois ele complementa que as mudanças desse mundo é o ser humano que faz. Se a gente analisar, essa música está correta, ela encaixa perfeitamente nos mundos que vivemos. Por quê? Tudo que nós fizemos para o planeta, tanto na melhoria ou às vezes até mesmo na depredação do nosso planeta, foi nós homens que fizemos. Ah, Robson, mas tem as catástrofes naturais. Essas catástrofes naturais, é claro, elas às vezes vêm até para colaborar, para que o homem use da sua inteligência e possa melhorar a humanidade em si. Bom, então vamos para a segunda perguntinha. Ela fala o seguinte, essa é bastante interessante, porque a gente precisaria de um tempo muito grande para responder ela, mas vamos lá. Ela diz o seguinte, por que morrem crianças inocentes, às vezes bebês? E o que acontece com a alma delas? Bom, gente, se nós não acreditarmos na reencarnação, essa pergunta ficaria até sem resposta. Por quê? O que acontece com a alma de uma criança que acaba de nascer e já morre? Se ela não fez o mal ainda e também não praticou o bem, para onde que ela vai? Está aí a injustiça ou a negação da justiça de Deus? Hein, meus irmãos? É uma pergunta que devemos fazer. Bom, o que nós devemos responder e nos perguntarmos para nós mesmos é o seguinte, Deus é bom, Deus é justo. Então o que acontece? Ele dá a essas almas uma nova oportunidade de estar reencarnando aqui na Terra. Certo, meus amigos? Ou em outro planeta, isso vai depender do grau de evolução de cada espírito. E também devemos pensar o seguinte, que os espíritos respondem a Kardec, que essas almas, às vezes, a existência anterior delas, faltava um pequeno espaçozinho e precisa ser complementado. Então elas reencarnam. Certo, meus amigos? Mas o que nós devemos saber também é que essas crianças são espíritos, né? Espíritos que erraram. Então, eles não estão nada mais do que provando ou passando por uma provação de existências anteriores. E outra coisa que também devemos saber é que esse espírito, às vezes, quando ele faz uma programação espiritual e ele resolve, digamos, reencarnar nessa ou naquela família, ele se arrepende. Ele se arrepende e daí então, no momento do nascimento, ele retorna à pátria espiritual, certo? Porque ele sabe que terá uma nova oportunidade e com aquela família, talvez, ele não conseguiria passar ou suportar aquelas provas que teria para vir. Certo, meus amigos? E, é claro, os pais também entram nesse assunto. Por quê? Os pais também erraram. Então, às vezes, isso é uma provação para que os pais possam estar valorizando aquela vidinha que está chegando no meio deles para aprimorar-se, para juntos evoluirmos. Tá ok, meus amigos? Bom, diante disso, ficamos por aqui. O Espiritismo Responde e até a próxima semana. E não esqueçam de entrar no nosso site, que é www.adpr.org.br. E lá tem também o Clube do Livro Espírita. Quem gosta de ler, pode se cadastrar lá, que se receberá um livro bimestralmente em sua casa. Tá ok? Meus amigos, até a próxima semana e até mais.